Fique em pé. Nós vamos estar orando para dar início ao nosso culto. Culto de louvor e adoração ao nosso Deus, onde nós fazemos o nosso culto, onde lembramos dos nossos missionários. Você está alegre com o Senhor? Glória a Deus. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado aí, dê um sorriso para ela. Faça um elogio. Sorrindo você fica mais bonito, mais bonita. Glória a Deus. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. E hoje Ele tem nos dado essa oportunidade de estarmos juntos para cultuar ao nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. Quero, nessa oração inicial, te pedir para lembrar dos nossos missionários, mas não somente dos missionários que estão no campo, que nós cooperamos, oramos, contribuímos, também pelos missionários que são nossos irmãos e estão depositando a sua vida, a sua energia para levar uma boa notícia aos perdidos. Aquela boa notícia que te alcançou também precisa alcançar outras vidas. E a boa notícia é: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é a boa notícia. Nós temos o privilégio de estarmos aqui nos reunindo para juntos adorarmos a esse Deus que criou os céus e a terra, nos ama, nos resgatou, morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados. E Ele conta conosco e também com cada um desses missionários para que o reino de Deus continue sendo expandido. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por esse domingo tão especial que Tu nos proporcionou, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, porque Tu tem nos livrado de todo mal. Senhor, quantos livramentos nós nem sabemos, porque Tu tem nos guardado, nos protegido. Em outras circunstâncias, Senhor, nós passamos por enfermidades. Senhor, em outras circunstâncias, Tu usou o médico, os medicamentos, mas Tu tem nos guardado até aqui, e por isso nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres, porque nós Te conhecemos e sabemos o quanto És bom, Pai. Queremos Te agradecer por essa oportunidade. Senhor, nós Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio. Sonda, Senhor, cada coração, cada necessidade, cada circunstância adversa que se levanta, Pai, em nome de Jesus. Que Tu venha, Senhor, transformar realidades nessa noite aqui. Da mesma forma, Senhor, que quando Você chega para se encontrar com aqueles discípulos que estavam desesperados diante da tempestade, do vento, e Tu liberou uma palavra e trouxe bonança, trouxe refrigério, que essa realidade alcance cada casa, cada família aqui representada, ainda nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo ministre, Senhor, em nosso meio com liberdade, que os céus estejam abertos sobre esse lugar. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, e responda-nos, Pai, com respostas dos céus, com Teu favor, com a Tua mão estendida em nossa direção. Sustenta-nos, Pai, porque nós precisamos de Ti. Também queremos lembrar agora, Senhor, nesse momento, dos nossos missionários que estão nos campos. Quantos precisam ser fortalecidos, quantos precisam de uma palavra de ânimo, de incentivo. Pai, nós cremos que Tu foi, mas enviou um Consolador, e esse Consolador é presente, não apenas na nossa vida, nesse ambiente, Senhor, mas também pode alcançar cada missionário. Senhor, sustenta cada um
dos seus filhos. Fortalece, Pai, e que eles possam, Senhor, ser renovados com a alegria da salvação. Em nome de Jesus, nós os abençoamos agora. Continue suprindo, Senhor, cada necessidade física, emocional. Senhor, em nome de Jesus, guarda-os com mão forte. E continua usando os teus filhos, Pai, como canal de bênção, de transformação e de salvação. Nós te agradecemos e te pedimos, Pai, conduza esse culto. Tu és o Senhor, Pai. Se formos para ir para a direita, Senhor, que tu dê uma ordem. Que a tua palavra seja audível, Senhor, nessa noite. Senhor, conduza, Senhor, a adoração, Senhor. Conduza os nossos corações, a nossa intercessão. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso, que essa noite fique marcada em cada um de nossos corações. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Ministério de adoração. Graças a Deus, irmãos, amém, boa noite. Em Marcos 15, versículos 15 e 16, Jesus deixa para nós a maior ordem, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, quem não crer será condenado. Então, todo cristão é comissionado por Jesus a espalhar as boas novas do evangelho. Amém? Então, todos nós fomos chamados para isso. Então, vamos cantar sobre o nosso chamado. Amém? Amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro de onde eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro de onde eu sou, me enviou. Chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão.
Cristo nos deixou uma lição que é necessário que o nome do Senhor seja engrandecido, é necessário que Ele cresça e que nós diminuamos. É Ele, é por Ele que nós gastamos as nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos reconhecer e engrandecer a beleza e o esplendor da face de Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Vale a pena amar o Senhor, vale a pena gastar as nossas vidas em favor de Cristo, amém? Glória a Deus. Beleza que esse
eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti. Vamos mais uma vez, qual? Não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Nós somos instrumentos que começam a declarar palavras de adoração e crescimento em nome de Jesus. Irmãos, em Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se entregou por nós, não há amor igual ao dele. Ele se fez como nós, ele se humilhou. Ele morreu e ressuscitou para que fôssemos livres do pecado e da condenação. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Glória a Deus.
seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, meu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Glória a Deus. Amém. Senta não, só um pouquinho. Fique em pé, vamos orar pelas nossas crianças. Nós vamos continuar o nosso culto aqui. Mas as crianças vão lá para cima. Tem uma salinha lá. Tá geladinho lá, já estive lá, hein? Reservado lá para as crianças participarem do culto, aprenderem da palavra do Senhor. Amém? Estenda por favor suas mãos para cá. Vamos orar, abençoando nossas crianças em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está neste culto, o Senhor está neste lugar. Quero te agradecer por cada criança aqui, ó Pai. Que em nome de Jesus tu venhas, ó Pai, tomar o coração de cada uma delas. Que em nome de Jesus o culto venha a ser uma bênção no ensino. Que a palavra, Senhor, venha tocar em cada coração. Que tu venhas, ó Pai, dessas crianças fazer os futuros pastores, missionários, evangelistas, homens e mulheres cheios da tua presença. Eu te peço que em nome de Jesus o teu Espírito Santo venha guiar a cada uma delas. Unja as tias, ó Pai, que vão estar também ministrando sobre a vida dessas crianças. Prepara cada dia para poderem melhor desempenhar o seu papel para a glória e honra do teu nome. Te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda, Senhor, pela vida de cada criança. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito obrigado, meu irmão. Já estava com sede mesmo. Irmãos, eu não sei se você sabia, segundo domingo de dezembro, nós comemoramos no nosso Brasil, e é lei, o dia da Bíblia. Você sabia disso? Quem sabia, levanta a mão, por favor. Quem não sabia, por favor, fique sabendo. Hoje é o dia da Bíblia. A Bíblia, para mim, ela é um livro de 365 dias que eu comemoro. Todos os dias eu tenho contato com ela, graças a Deus. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor todos os dias me traz uma palavra ao coração e eu glorifico ao Senhor por isso. O dia da Bíblia começou a ser comemorado em 1549. Olha só, lá na Grã-Bretanha, no Brasil, a partir de 1850, e desde o ano de 2001, se eu não me engano, é lei. E todo segundo domingo de dezembro é o dia especial em que comemoramos o dia da palavra do Senhor. A Bíblia diz que bendita, abençoada e feliz é a nação cujo Deus ele é o Senhor. E a palavra do Senhor ela é ministrada, ela é colocada lá na nossa Câmara dos Deputados. Eu não sei se eles têm temor a essa palavra, mas tem lá uma Bíblia, um exemplar bíblico em todos os nossos locais de judiciário em que há ali julgamentos. As pessoas, para testemunharem, colocam a mão sobre a palavra do Senhor, porque essa palavra ela tem poder. Essa palavra ela representa a verdade, e essa verdade ela cura, ela salva, ela transforma vidas. Eu quero que em nome de Jesus você dê o seu melhor salva de palmas a essa palavra que o Senhor deixou para nós. Receba, Senhor. Receba, Senhor, essa adoração. Esses aplausos, Pai, são para Ti. Senhor, pela Tua palavra que Tu deixou a cada um de nós. Eu te peço, receba a glória, a honra, a louvor, ó Pai. Essa palavra, esse verbo vivo que desceu do céu, veio à terra, Senhor, e transforma tantas vidas até hoje, Senhor. Essa palavra seja exaltada nessa noite, em nome de Jesus. Essa palavra já nos trouxe aqui a responsabilidade do chamado. Amém? Você já ouviu nessa noite que você tem um chamado? Que você é liberto pelo sangue de Jesus. Você já ouviu aqui uma palavra tremenda no segundo louvor? Que você gasta a sua vida por Ele. Ele cresça e eu diminua todos os dias. Que nós diminuamos. E que o Senhor dessa palavra cresça na nossa vida todos os dias. Mas eu quero, por favor, que você grave isso no seu coração. Para essa palavra se tornar viva na tua vida, você tem que abrir a tua Bíblia todo dia. Se você não abrir a tua Bíblia para ler, não tem como essa palavra transformar você de dentro para fora. Não é somente no culto de domingo à noite. Domingo à noite a gente ministra a palavra que o Espírito Santo ele traz ao nosso coração aqui.
E eu sei que essa palavra que nós pregamos aqui, que nós ouvimos aqui todos os domingos, eu não sei se você lembra, no domingo retrasado, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração, eu preparei a palavra, mas nem olhei para o caderno. O Senhor ministrou no nosso meio. Domingo passado o Senhor falou no nosso meio. Quinta-feira de novo. Tiramos aqui um período. Na sexta-feira, às 18 horas, mano, começamos a orar aqui, 18 horas. E só paramos 6 horas da manhã. De manhã tinha irmão aqui que já estava caindo do banco. Mas quando se faz o propósito, a gente vai até o final, amém? E Deus, ele honra o nosso propósito. O irmão tá rindo ali, né, mano? É, Edson? Tava difícil, foi difícil, irmão, para chegar às 6 horas da manhã. Mas foi bênção demais. O Espírito Santo se manifestou aqui no nosso meio. Se você não pôde vir, nós oramos pela tua vida. E com certeza na próxima você poderá estar presente. Está chegando o final do ano. E no mês de dezembro a gente faz o quê? Conta. Come. A gente está comendo bastante mesmo. Confraternização daqui, dali, de escola, de trabalho, de igreja. Na igreja, só na igreja, das crianças, dos jovens, dos irmãos, das irmãs, do ministério. E dia 31 aqui vai ser uma bênção, né? Teremos o nosso culto da virada. Mas no mês de dezembro a gente faz sempre um retrospectivo, não faz? No mês de dezembro a gente passa para fazer aquela cobrança. Eu espero que você também tenha essa responsabilidade de fazer isso. De olhar para trás aquilo que você prometeu lá no final do ano passado, na virada. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso, inclusive eu. A gente fala, esse ano agora eu vou fazer uma dieta, esse ano agora eu vou estudar, esse ano que entra agora eu vou trabalhar com afinco, esse ano eu não vou faltar nem o culto, esse ano que se inicia agora eu vou ser diferente. Cada um faz um propósito. E a gente para em dezembro e olha para trás e vê, deu certo ou não deu, né, Mari? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que deu certo, o que deu errado. Muitas coisas deram certo, muitas coisas deram errado. Algumas coisas a gente começou a fazer e parou no meio do caminho. Outras coisas a gente só prometeu e nem começou a fazer. Mas graças a Deus que a gente chegou aqui mais um dezembro. Glória a Deus por isso que nós estamos aqui mais um mês de dezembro. Para poder olhar para trás, ver aquilo que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado. Mas todos nós estamos aqui, e eu creio que na sua grande maioria, nós pautamos o nosso ano na palavra de Deus. Nós pautamos a nossa vida desde 1º de janeiro até hoje, pelo menos dia 14 de dezembro, nós pautamos a nossa vida em caminhar para fazer a vontade de Deus. E quando nós caminhamos segundo essa palavra que nós comemoramos hoje, né, a sua existência, a gente olha para trás e a gente vê, Senhor, eu fiz tudo certinho. Eu li a Bíblia todo dia, eu trabalhei, eu estudei, eu me movimentei e fiz a minha parte. Mas há pessoas que, quando olharem para o seu ano de 2025, vão ver que só tem motivo de alegria, de comemorar, deu tudo certo, só bênção, né, Ana Luísa? Casamento, só vitória. Mas tem outras que vão olhar para o seu ano 2025, se pudessem, colocaria tudo no papel, amassava o papel e jogava fora. Porque foi um ano conturbado, atribulado. E infelizmente, irmãos, quando nós nos reunimos numa quantidade mínima de pessoas, nós vemos que tem várias histórias diferentes. E dentro dessas histórias diferentes, tem histórias de vitória, tem histórias de derrota. Você vai ter motivo de alegria e outros terão motivos de tristeza. Infelizmente, alguns estarão realizados e outros, infelizmente, estarão frustrados. E assim acontece. Mas quando nós pautamos a nossa vida na palavra do Senhor, eu começo dizendo para a igreja nessa noite que vale a pena. Vale a pena continuar. Por quê?
Porque ainda que você nesse ano de 2025 não colheu o fruto daquilo que o Senhor Ele colocou na tua mão para semear, espera mais um pouquinho, que 2026 está chegando aí. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo de número 126. Salmo de número 126. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque tu estás aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e há de falar ao coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui dentro deste lugar. Estamos reunidos aqui para ouvir a tua voz. E eu te peço que, em nome de Jesus, a aplicação dessa palavra venha dentro de nós fazer, ó Pai, jorrar novamente aquele rio prometido. Em nome de Jesus, jorrar para a vida eterna. Eu te peço que essa palavra traga, Senhor, ao nosso coração um avivamento nessa noite. Eu te peço que essa palavra, Senhor, dentro de nosso coração traga vida. Eu te peço que a tua palavra em nosso coração possa ser, ó Pai, como um vento forte que sopra e faça novamente arder a chama, ou o pavio que fumegava, ele venha arder em chama nessa noite novamente. Eu te peço que a tua palavra nessa noite traga aos nossos corações esperança. Eu te peço que em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, levante o caído. Ó Senhor, em nome de Jesus, que cure o enfermo. Eu te peço que a tua palavra nessa noite produza vida dentro de nós, em nome de Jesus. Fala conosco, prepara-nos para ouvir a tua voz e nos colocarmos de pé, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o salmista, ele fala no Salmo 26. O Salmo 126 é um dos cânticos dos degraus. Você sabe por que cântico dos degraus? Se você pegar a tua Bíblia, você vai ler aí, lá no índice, né? Lá no título, escrito embaixo do título, Cântico dos Degraus, do Salmo 120 ao Salmo 134. Os cânticos que eram entoados, eles eram louvados pelos irmãos judeus que saíam de seus lugares em que moravam, de todos os cantos da terra, e durante o período de peregrinação, para poderem se reunir nas principais festas dos judeus, eles iam cantando esses cânticos, e eram esses 15 salmos que eram entoados naquele momento em que iam andando e louvando ao Senhor. Outros também dizem, estudiosos dizem, que o cântico dos degraus simbolizam 15 degraus que tinham no templo, e que as pessoas, quando subiam para adorar a Deus, em cada degrau, Sérgio, que eles paravam, eles entoavam um desses salmos. E há outros que dizem que esses salmos eles eram entoados lá no início, quando o povo que foi liberto lá do cativeiro babilônico, eles saíram e entoavam louvores no caminho de volta até Jerusalém. Então, irmãos, nós vemos aqui que, independente do cântico dos degraus, tem 3 coisas, né, Xan? 3 histórias diferentes. Mas esse cântico fala de uma festa pela libertação, a qual Davi já cantou aqui nessa noite junto ao Ministério de Louvor. Uma festa que é entoada porque o povo foi liberto. E aquele que recebe libertação, que recebe uma bênção da parte do Senhor, ele não consegue conter a sua alegria. A Bíblia fala que aquele que está triste, ora. Aquele que está alegre, cante louvores.
Então o povo tinha alegria pela bênção que tinha recebido do Senhor, e iam todos os anos se reunir, cantando, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Mas, no versículo 1, que diz assim: quando o Senhor trouxe aqueles que estavam cativos na Babilônia de volta para Sião, nós estávamos como os que sonham. Você tem um sonho na sua vida? Você já passou por um momento na tua vida que a vitória, a bênção foi tão grande, que quando você recebeu, eu era doido que a Fabiana falasse isso para mim um dia, Luciano. Me belisca para saber se é verdade. Dá um beliscão mesmo. Aquele beliscãozinho que minha mãe me dava quando eu era criança. Por quê? Porque quando eles estavam cativos, alguém aqui conhece a história do cativeiro babilônico? Você acredita que dele, por ele e para ele são todas as coisas? Você acredita nisso? Então o cativeiro babilônico, Israel era o povo escolhido pelo Senhor, e foi o próprio Senhor que profetizou que aquele povo que era escolhido dele seria levado cativo. Foi o próprio Senhor que profetizou o tempo que eles ficariam cativos, 70 anos. O próprio Deus que dominava sobre aquele povo, que cria e andava com ele, falou: olha, daqui a 70 anos se levantar, até o nome do camarada foi falado, vai ser Ciro. Ele vai se levantar e vai libertar o meu povo. Por quê? Porque eu, Senhor, estou no controle de todas as coisas. Eu, Senhor, escolhi o meu povo, eu o separei. Então, uma vez que eu sou o Senhor desse povo, tudo que acontece com esse povo só acontece com a minha autorização. Você é povo escolhido do Senhor, você crê assim? Então tudo que acontece na tua vida só acontece com a autorização do Senhor. Tudo que acontece na minha vida, de bom ou de ruim, só acontece se o Senhor assim o permitir. Eu creio assim, a igreja de Deus crê assim. Então, quando o povo estava cativo, eles sabiam da palavra, da profecia, que Deus ia libertar. Agora você imagine comigo, 70 anos cativo. Você lá escravo, escravizado por Nabucodonosor. E de repente, do nada, levanta-se um rei. A esperança do povo que estava cativo, irmãos, não existia. Eles sabiam que existia uma promessa, mas eles não esperavam. E quando veio a ordem, quando veio o alvará de soltura, aquele povo ficou surpreso. Então eles cantavam dizendo que quando nós fomos tirados lá da Babilônia e regressávamos para Sião, nós estávamos como os que sonham. Eles estavam vivendo verdadeiramente um sonho. Você imagina, você ora pela tua família, você ora por alguma coisa que você espera tanto no Senhor. E nós às vezes oramos tanto tempo, irmão, 70 anos orando. 70 anos cativo, preso e orando, pedindo ao Senhor libertação. E quando a libertação chegou, foi de repente. A bênção chegou e a alegria foi tanta que eles não acreditavam que tinham recebido essa bênção. Eu não sei pelo que você tem orado, nem quanto tempo você tem orado, mas eu quero te dizer que quando a bênção de Deus chegar sobre a tua vida, você vai estar como esse salmista aqui, vai estar como os que sonham. Por quê? Porque você só vai sorrir, só vai ter alegria. As pessoas vão olhar e o salmista continua dizendo: olha, a nossa boca se encheu de riso. Quando você está feliz, eu lembro quando meu filho nasceu, meus dois. Irmão, as pessoas olhavam para mim e viam que tinha acontecido alguma coisa. Por quê? Porque eu não conseguia parar de sorrir. A Bíblia fala que o coração alegre, ele formoseia o rosto. O semblante de quem tem alegria, de quem está feliz por uma bênção, por uma vitória, o semblante dessa pessoa é diferente.
Você já parou para perceber que uma pessoa, quando morre com Cristo, você vai lá para ver a pessoa lá dentro do caixão, o semblante ele é diferente. Por quê? Porque há alegria. Porque há uma alegria, porque saiu daqui, mas vai se encontrar com o Senhor. A esperança do crente, ela é eterna. A alegria do crente, ela é diária. Nós passamos por tantas situações aqui, mas diariamente essa palavra, ela fala conosco. Diariamente essa palavra, ela nos levanta. Diariamente essa palavra nos faz prosseguir e nos dá a esperança de que amanhã a nossa vitória, ela vai chegar. Irmãos, ele fala aqui: então a nossa boca se encheu de riso. Você imagina agora, eu vou falar um negócio aqui. Imagina você ganhar um prêmio, 100 milhões de reais amanhã. Imagina você. Imagine uma massa, 100 milhões de reais lá na sua conta amanhã. Aí o que a gente fala? Não conta nada para ninguém, não. Se você falar, vai se espalhar, vão te sequestrar, você vai ter que fugir do país. Não é assim? Mas não tem como esconder. A sua boca não vai falar, mas você vai ficar... Irmãos, é uma alegria tão grande. Só estou fazendo uma analogia com o prêmio aqui. Imagina lá, 100 milhões de reais nessa conta. Nem consigo imaginar. Estará como quem sonha. Mas não tem como disfarçar, irmãos. Quando uma bênção tão grande dessa chega de repente, não tem como fingir. Não tem como nós fingirmos que nós não somos salvos. Não tem como fingirmos que nós não somos crentes. Por quê? Porque o crente, ele tem um brilho diferente. O homem e a mulher de Deus, ele é diferenciado. Por quê? Porque consegue sorrir no momento da dificuldade. O crente, ele é diferenciado. Por quê? Porque quando você tem a palavra de Deus viva dentro do teu coração, você não depende de circunstâncias para sorrir. Você não depende de situações da vida cotidiana para sorrir. Porque a fonte de alegria, ela habita dentro de você. Estávamos como os que sonham. A nossa língua se encheu de cântico. Aquele povo vinha. Imagine, irmão, milhões de pessoas cativas, saindo do cativeiro, louvando, engrandecendo e cantando, Ventura. Cantando louvores. Acabava o louvor e emendava em outro. Estou lembrando aqui da oração de sexta-feira. Aí acabava o louvor e emendava em outro, porque a alegria vinha brotando dentro do coração. E a gente ia cantando, 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 porque a presença de Deus, ela habita no meio dos louvores. E quando o povo ia cantando, a alegria ia brotando, e aquele que estava triste do lado ia se alegrando também. Quando nós cantamos louvores, ao invés de murmurar, as pessoas que estão ao nosso lado vão sendo contagiadas. Quando nós cantamos louvores dentro da nossa casa, os nossos familiares vão sendo contagiados, e daqui a pouco todo mundo começa a sorrir, começa a se alegrar, e todos juntos entoarem louvores. Por quê? Porque Deus, ele habita no meio dos louvores. A alegria da libertação. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Foi cantado nessa noite. Nós somos livres, e esse cântico habita dentro de nossos corações e sai pelos nossos lábios. E esse povo vinha cantando, e conforme eles vinham naquela marcha cantando, o povo, os gentios que estavam em volta, no caminho até Jerusalém, eles iam andando, cantando, louvando ao nome do Senhor. Os povos que moravam longe, as famílias se reuniam para juntas irem até Jerusalém, as festas principais, para adorar ao Senhor. E quando iam andando, eles não iam falando mal dos outros, eles não iam falando o time que ganhou ontem, que ganhou, que vai ganhar, qual está melhor. Eles não iam falando da economia, de política. Eles iam andando, louvando, engrandecendo ao nome do Senhor. E aonde há cântico, aonde há palavra de Deus, aonde há louvor, há alegria no coração. Então aquele povo ia alegre, e todos que olhavam viam aquele povo passando e diziam uns para os outros: eles têm alguma coisa diferente.
grande coisa o Senhor da vida deles fez para que eles possam estar cantando e alegres desse jeito. O salmista, ele fala aqui no versículo de número 3, que os gentios diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes homens. E eles ouviam e respondiam dizendo o quê? Eles diziam: verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso é que nós estamos alegres. Quando você para olhar 2025, como é que foi? Grandes coisas fez o Senhor por mim, fez o Senhor por você, e por isso nós estamos alegres. Mas eu não quero que você fale isso para me alegrar. Eu não quero que você fale isso da boca para fora, porque eu sei que muitos, a maioria aqui, tem motivo para louvar e engrandecer, mais ainda do que a salvação, que é o principal, porque nós vivemos na nossa vida cotidiana, Rose, e na nossa vida a gente trava batalhas diariamente, e infelizmente nem todas as batalhas que nós travamos nós saímos vencedores. Nem todas elas. Há batalhas que nós travamos dentro da nossa casa, na nossa família. Há batalha que nós travamos com os nossos vizinhos. Há batalhas que travamos entre os nossos parentes, no nosso trabalho, no nosso local que a gente mais frequenta, escola. Há batalhas que a gente enfrenta até dentro da igreja. E nem todas as batalhas nós sairemos vencedores. E como é que foi o teu 2025? As batalhas que você travou na tua vida, vitória ou derrota? Saldo positivo ou saldo negativo? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que eu pautei o meu 2025 em Deus. E se você pautou o seu 2025 em Deus, se é vitória, se é bênção, deu tudo certo, glória a Deus. Mas se deu tudo errado, glória a Deus também. Por quê, pastor? Porque, irmãos, eu sou bem sincero. A gente tem o costume de dizer: não, deu tudo certo aqui, glória a Deus, conta a bênção. Mas quando dá errado, eu atribuo também a Deus. Por quê? Porque minha vida está na mão dele. Eu creio assim, que se as coisas dão errado, não acontecem da forma que eu gostaria que acontecesse, glória a Deus também. Por quê? Porque tudo está no controle dele. Eu não vou falar que foi o diabo que fez, que foi eu que fiz errado, porque eu confio no meu Senhor. E de uma coisa eu sei, que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu propósito, daqueles que têm um chamado que foi louvado aqui. E eu sei que eu tenho um chamado, e esse chamado, essa caminhada desse chamado vai ter vitória e vai ter derrota também. Mas de uma coisa eu não posso me esquecer: o meu 2025 está nas mãos do Senhor, e o meu 2026 continuará nas mãos do meu Deus, dando tudo certo ou dando tudo errado. Aqueles homens estavam felizes e diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Oh, glória a Deus! Que maravilha, né, irmãos? Que alegria! Conforme eles iam caminhando, aquele povo, não aquele povo lá do início, que foi liberto do cativeiro babilônico, mas o povo que se reunia todos os anos para poder participar da festa da Páscoa, participarem juntos da festa das tendas. Eles iam juntos, iam louvando, Sérgio. E no meio do Salmo de número 126, eles falam: Senhor, traz-nos de volta, igual o Senhor fez lá atrás. Faz de novo com a gente, igual o Senhor fez lá atrás, quando o povo voltava de Sião. Faz com a gente como o Senhor faz lá no alto dos montes de Negueb. As correntes do sul, que o salmista fala no versículo de número 4. Essas correntes são os dias lá no deserto, velho, em que o Senhor mandava chuva,
E a chuva era torrencial em cima dos montes. E quando a água descia, você já viu uma cabeça d'água na cachoeira? Quando desce forte, era assim. Então aquela água descia, e aquele deserto se tornava um manancial. E as águas vinham descendo forte, aonde você via deserto, agora se tornam rios de água. E o povo vai cantando: Senhor, faz igual você fez lá atrás. Faz uma surpresa pra gente. Senhor, faz isso de novo. Aonde há sequidão, envia uma chuva, Senhor. Aonde há escassez, envia abundância. Senhor, aonde há falta, envia, Senhor, a provisão. Aonde há doença, envia, Senhor, saúde. Aonde há morte, envia vida. E isso, Senhor, faz conforme nós não entendamos, que seja de repente, com uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O Senhor envia uma chuva tal que venha sobre a minha vida, que venha sobre a minha casa, e que venha, Senhor, fazer algo sobrenatural, para que eu possa dizer, como o povo dizia lá atrás, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como os que sonham. A bênção do Senhor vai vir sobre a tua vida. A bênção do Senhor vai te alcançar, e você estará como aquele povo lá atrás. Você que já viveu um dia a bênção do Senhor, a mão do Senhor estendida sobre a tua vida. Eu quero que você volte a pedir: Senhor, faz igual você fez lá atrás. Traz-me de volta, Senhor, aquele primeiro amor. Eu quero sentir aquilo que eu sentia e que hoje eu não estou sentindo mais. Eu quero sentir arder o meu coração como eu sentia lá atrás, e hoje eu não estou sentindo mais. Ah, você vai ver a mão do Senhor vindo de repente, quando você menos espera. E aonde havia sequidão, haverá mananciais de água sobre a tua vida. Ah, que salmo tremendo, irmãos. A bênção do Senhor é grande na vida de alguns. Mas tem pessoas que estão aqui dentro, que vão olhar para trás, 2025, meu Deus do céu, esquece. 2025, o pastor colocou, foi o ano da frutificação. Quando a gente fala em fruto, a gente lembra de quê? Colheita. Quando o fruto nasce, já está no momento de colher. Está no momento de você já desfrutar daquele trabalho que você fez lá atrás. Mas há pessoas que estão aqui dentro, que olham para a sua vida, e esse ano não foi de frutificação. Foi um ano de semear. E infelizmente o momento de semear é um momento difícil. É um momento trabalhoso. E o salmista ele fala aqui no versículo de número 5: aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Pastor, você não sabe a minha vida, esse 2025 foi 2025 de lágrimas. Às vezes, pastor, você abre lá no Instagram, você vê uma foto minha sorrindo junto com minhas amigas, com meus amigos, participando de um ou outro momento de alegria. Mas quando eu chegava em casa, era lágrima. Pastor, você me viu na igreja aos domingos louvando ao Senhor, alegre, aqui sorrindo, abraçando. Mas quando eu chegava em casa, lágrimas. Pastor, você via eu estendendo as mãos, abraçando, visitando, transmitindo paz, alegria, comunhão. Eu levantei muitas pessoas, pastor, esse ano. Mas quando eu chegava em casa, lágrimas. O meu ano de 2025 foi difícil, mas foi um ano de semeadura. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, que diz: aqueles que semeiam com lágrimas, se preparem, porque vocês cegarão com alegria. Todo aquele que semeia um dia vai colher, e você nunca vai colher aquilo que você não plantou. E o
versículo mais lindo é o de número 6, que fala: aquele que leva a preciosa semente. Dia propício para falarmos da preciosa semente. Que preciosa semente é essa? É isso aqui. Hoje é o dia que comemoramos, podemos dizer, entre aspas, o aniversário da preciosa semente. E eu me sinto muito feliz, contente, pastor, de estar falando sobre essa preciosa semente. Aqueles que semeiam a palavra do Senhor com lágrimas cegarão com alegria. Mas pastor, eu não estou semeando palavra, não. Eu estou semeando investimento no negócio, em estudo, em conhecimento. Eu estou investindo na minha família. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. A nossa vida não é só de igreja. A nossa vida não é só feita só de igreja. Igreja é o lugar em que nós reunimos o templo. Igreja são pessoas. Esse templo sem as pessoas é um lugar como outro qualquer. Mas a nossa vida não é só feita de igreja. Você tem o seu trabalho, você tem a sua família. Mas se você tem o seu trabalho, a preciosa semente tem que estar contigo lá. Se você sai da igreja no domingo à noite e volta para a tua casa, a preciosa semente tem que estar contigo lá. Amanhã você vai para a tua escola. Alguém ficou em recuperação aí? Não precisa levantar a mão não. Vai fazer aquela provinha de recuperação. A preciosa semente tem que estar contigo lá. Aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Mas é difícil, pastor, por quê? Porque eu tenho que separar o que é negócio da minha vida cristã. Eu tenho que separar, pastor, aquilo que é a minha família, a minha casa, do que é Bíblia. Agora que o negócio vai estreitar. Por quê? Porque aquele que leva a preciosa semente. O salmista andava todos os dias com uma Bíblia, sim ou não? Ele não tinha um livro físico. Mas ele falou o seguinte: eu escondi a tua palavra no meu coração, para nunca pecar contra ti. Eu amo, Senhor, a tua palavra. Salmo 119 fala sobre a exaltação da palavra do Senhor. O salmista, onde ele ia guerrear, a preciosa semente estava com ele. Ele ia para dentro da sua casa dar uma bronca no seu filho, a preciosa semente estava junto com ele, Guinness. Ele ia para o templo orar, para pregar, a preciosa semente estava junto com ele. Aonde quer que ele fosse, não tinha como desvincular a pessoa do salmista da palavra do Senhor. Não tem como desvincular o Armando cidadão com o Armando cristão. Não tem como desvincular a Luciana cristã com a Luciana cidadã, mãe de família. Não tem como desvincular o Aldo trabalhador do Aldo cristão, homem de Deus. Está dentro de nós, está enraizado em nós. A preciosa semente, ela habita em nós durante todo o ano de 2025. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Faz parte de nós. Corre nas minhas veias o sangue de Cristo. Corre em nossas veias o sangue de Cristo. E isso nos faz crer que nesse ano nós andamos com a preciosa semente, andando, chorando, mas nós temos a certeza que 2026 vem aí. Aquele que andou 2025 andando, chorando com a preciosa semente, em 2026 colherá com alegria do fruto daquilo que você plantou. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não conheço como está a tua vida, mas Deus, Ele conhece. E Deus, Ele fala assim para nós nessa noite: você verá que vai valer a pena. Vai valer a pena passar momentos de dificuldade. Feche teus olhos em nome de Jesus. Deus, Ele fala conosco que vai valer a pena os momentos em que nós passamos na presença dEle. Lembra agora do teu ano de 2025 e ouça Deus falando contigo. Vai valer a pena cada passo que você deu saindo da tua casa com pouca força para chegar até a igreja. Você vai sentir que vai valer a pena cada palavra de ânimo que você deu a alguém, mesmo que por dentro você estava quebrado, dilacerado, triste e chorando. Vai valer a pena cada oração que você fez nesse ano de 2025. Vai valer a pena cada lágrima que você derramou. Vai valer a pena cada renúncia que por amor à palavra de Deus você fez. Vai valer a pena a cada esmola que você estendeu a mão e abençoou alguém. Vai valer a pena a cada ajuda financeira que você deu, mesmo que você tivesse tão pouco, mas você estendeu a tua mão. Deus diz: vai valer a pena cada vez que você se humilhou, reconheceu, ainda que com a razão, pediu perdão e desceu. Vai valer a pena você que andou chorando, carregando a preciosa semente. Você voltará, diz o Senhor, colhendo o fruto com alegria. Louva o Senhor. Ensinarei a minha canção, as palavras de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo Consolador. Me sustentas em minha dor. Ele contempla a tua lágrima e enxuga nessa noite. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.
falando contigo, ó. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, meu irmão, vai valer a pena, minha irmã. Vai valer a pena, Vai valer a pena você negar a sua própria vontade por amor a Deus. vai valer a Vai valer a pena confiar no Senhor. Vai valer a pena você confiar em Deus. vai valer a pena, Vai valer a pena confiar em Deus. vai valer a pena, Vai valer a pena você confiar em Deus. Vai valer a pena cada momento que você entrou no teu carro, colocou a tua família e foi até a casa do Senhor. Deus vai fazer valer a pena a cada dia que você deixou em casa alguém, chamando ele, chamando ela, vamos para a igreja comigo. E quando você recebeu um não como resposta, você pegou a sua Bíblia, veio chorando e adentrou a casa do Senhor. E aqui você orou por essa pessoa. Deus diz: vai valer a pena. Vai valer a pena cada projeto que você orou, dobrou o seu joelho e colocou diante dele. Você vai ver que vai valer a pena, porque a preciosa semente, a doce presença, aleluia, você carregou junto contigo. Vai valer a pena. Vai valer a pena a cada momento. Por quê? Porque a promessa dele não tarda, a promessa dele não falha. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Você vai sentir que vai valer a pena, porque o teu Deus é o Deus que promete e é o Deus que cumpre. É o Deus que quando ele envia uma palavra, ele faz, ele realiza. Aleluia, não precisa de circunstância, não precisa de jeitinho. Deus, ele não dá jeitinho, Deus, ele faz acontecer. Você não vê nada, aleluia, para que possa confiar. Eu quero te dizer, você tem uma palavra de Deus, confie, acredite, porque você vai ver que valeu a pena confiar no teu Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma a tua igreja agora em tuas mãos, Pai. Toma todos em tuas mãos. Toma cada vida, a cada coração. Eu te peço que em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhando de dentro para fora. Senhor, em nome de Jesus, aquele que entrou fraco aqui nessa noite, que possa sair fortificado, porque a tua palavra é alimento para as nossas almas. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha restaurar a força do cansado e do abatido. Coloque-os de pé, em nome de Jesus. Dá-nos vigor, força para ler a tua palavra, para carregar a preciosa semente, andando e chorando. Prepara-nos também, Senhor, porque está chegando o dia da nossa vitória, está chegando o dia da gente colher. Deus, e quando esse dia chegar, Deus, eu não vou calar os meus lábios, eu vou abrir a minha boca, eu vou falar que valeu a pena, que tu és um Deus fiel, que tu és um Deus que promete e que cumpre. Tu és um Deus que abate, mas que exalta. Tu és um Deus que mata, mas que dá vida. Tu és o Deus de todas as coisas. Em nome de Jesus, trabalhe em nossos corações e nos faça sair daqui firmes, confiantes e crendo que a vitória de Deus chegou na nossa vida. Abençoe o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Em